Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Hoje vamos dar início a uma nova temática e uma temática que vocês também vão gostar muito. Então vamos hoje conhecer aqui na nossa aula de matemática o que tem de novo para a gente hoje. O que é que vamos aprender? Porque conhecimento sempre é bom. Eu espero que vocês gostem de aprender, porque eu gosto muito. Então venham cá, pessoal, vamos dar início aqui a mais uma temática, e essa temática são as medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre as medidas de comprimento? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Qual será a nossa habilidade de hoje? Medir comprimentos com unidades de medidas padronizadas e não padronizadas e estimar o comprimento de um objeto a partir de outro dado como unidade padrão de medida. Tem muita coisa para ser trabalhada nessa temática e a gente vai começar passo a passo para vocês irem entendendo o que significa aí essas medidas de comprimento. Como é que vocês estão agora, nesse exato momento aí na casa de vocês? Vocês estão na frente da TV, estão na frente do computador, estão na frente de um celular. Independente de qual telinha vocês estejam usando, eu espero que vocês estejam atentos e preparados. E para vocês estarem preparados para a aula de hoje, é essencial, pessoal, que vocês estejam sempre com o material de vocês aí pertinho, no seu cantinho de estudo. É importante sempre vocês fazerem as anotações sobre as nossas aulas, para vocês depois estarem revendo aí os conceitos. É importante sempre pelas telinhas a gente tirar uma foto, um print. É importante estar concentrado e é importante também registrar a aula no sistema, tá bom? Então, você fazendo tudo isso aqui, prestando bem atenção na aula, ó, você é um aluno exemplar, tá bom? Então, vamos aqui dar início ao que é de fato a nossa temática. A princípio, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem para a gente analisar. Nessa imagem, vocês conseguem observar diferentes instrumentos de medidas. Esse aqui representa o nosso sistema de medidas. Existem vários instrumentos. Como eu já falei que a nossa temática vai ser sobre medidas de comprimento, vocês conseguem identificar dentre todos esses instrumentos quais os que estão relacionados à nossa aula de hoje? Não são todos, não. Aqui eu tenho instrumentos para medir o comprimento, eu tenho para medir volume, eu tenho para medir um peso. Então, não são todos esses elementos. E hoje na aula a gente vai aprender o que é exatamente as medidas de comprimento, quais são os instrumentos utilizados para medir os comprimentos, e a gente vai sair dessa aula entendendo e não confundindo mais todos esses instrumentos, tá bom? Cada um tem uma funcionalidade e hoje vamos aprender um pouquinho especificamente sobre as medidas de comprimento e quais esses instrumentos que podemos utilizar aqui para facilitar a nossa vida nessa temática, tá bom? Então, vamos trabalhar hoje, gente, como eu já falei, com as medidas de comprimento. E eu trouxe logo essa foto aí que tem uma fita métrica. Essa fita métrica aqui, ó, nos ajuda bastante e facilita o trabalho em relação a essa temática. Mas, como sempre, eu gosto de partir do nosso conceito. E o conceito de comprimento, vocês conseguem entender o que é esse conceito? O que é, na verdade, o comprimento? É uma dimensão que vai de uma extremidade à outra, ou seja, um tamanho, que se refere ao tamanho de um objeto, de uma superfície, mas também a gente pode medir alturas, distâncias e usamos exatamente as medidas de comprimento para isso. Vamos dar continuidade. Eu pergunto a vocês, já tem uma imagem até bem ilustrativa aqui, que já nos refere aí à nossa temática, mas eu pergunto a vocês aí de casa, quais instrumentos você conhece que é usado para medir comprimentos, hein? Aí no estojo de vocês tem algo que vocês utilizam para medir comprimentos? Ou na casa de vocês?
Como é que é feito aí na casa de vocês para medir as coisas? O que exatamente é utilizado? Qual instrumento vocês procuram na hora de medir? Você ou pai, mãe responsável? Com certeza, para facilitar uma medição, a gente utiliza aí algum instrumento e a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles. Mas antes, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho na história, porque tudo tem uma história, tudo tem um ponto de partida, tudo tem o seu início. E quando se fala de medir as coisas, porque é uma necessidade da humanidade, há muito tempo atrás, quando não existia nenhum instrumento que facilitava essa medida, o que na verdade era utilizado para a gente conseguir medir e ter um padrão ali de medida dentro daquela determinada época, certo? Que com o tempo tudo vai se aprimorando e vão surgindo novas tecnologias, novas coisas que vêm facilitar aí para a humanidade. Mas voltando aqui no tempo, eu trouxe essa imagem aqui para vocês observarem que elas são as primeiras unidades de medidas usadas, foi o próprio corpo. Olha só, uma unidade de medida usada antigamente e até hoje a gente até ainda fala, a polegada, o pé. Vocês já mediram algo no pé? Ou seja, vocês estão aqui num ambiente, num quarto, e você quer saber quanto é de uma ponta a outra do seu quarto. Aí você vai com o pezinho, um do lado do outro, 1, 2, 3, até chegar do outro lado. Aí vocês, deu 15 pés. Significa que você usou o seu passo ali, um do ladinho do outro, 15 vezes, utilizando a medida através do pé. Tem também o palmo, vocês já mediram através do palmo? Hein? Vocês podem medir qualquer coisa. Se você estiver aí perto de uma mesa, passa o palmo assim na mesa para saber quantos palmos dá aí a largura dessa mesa. Tem também a jarda e o próprio passo. Então essas eram as medidas utilizadas antigamente e facilitava muito para a humanidade. Mas com o tempo, pessoal, foram surgindo o sistema de medidas de comprimento, né? Que diferente daquela quantidade de material que a gente viu lá no início na nossa imagem, a gente vai focar nesses aqui. Lá tinha outros instrumentos de medidas, mas não exatamente de comprimentos. Olha só essa imagem. Olhando para essa imagem, vocês já conseguem identificar o nome desses elementos? Vocês já viram algum? O papai, a mamãe, tio, vovô, qualquer responsável de vocês já mostraram algum instrumento de vocês? Eu sei que um é muito utilizado pelos alunos e vocês já conseguem identificar qual ele é. Veja alguns instrumentos convencionais usados para medir comprimentos. Observem, gente. Um primeiro elemento aqui que vocês utilizam muito e sempre tem que ter no estojinho de vocês é a régua. Quem aí tem uma régua em casa? E quem tem a régua, gente, já fica com ela aí na mão, para quando eu for explicando, vocês vão observando. Que é muito bom a gente explicar e ter o instrumento que a gente está falando dele. E vamos lá. A régua é um instrumento muito utilizado. Quem muito utiliza? Alunos, qualquer pessoa que quer utilizar esse sistema de medidas pequenas aqui que cabe dentro de uma régua. A régua, normalmente, ela vem no tamanho de 30 centímetros, mas você também encontra réguas de 15 centímetros, que é a metade dessa. E você encontra também réguas maiores, de 50 centímetros, de 60 centímetros, né? A mais usada, a mais conhecida e que os alunos procuram mais comprar, ou qualquer outra pessoa, é a de 30 centímetros. Então, você já consegue ter uma visão do tamanho que é 30 centímetros. Quando você lembra da régua, você lembra de 30 centímetros. Não é isso? A gente tem também outro instrumento de medida chamado de trena. Quem nunca brincou com uma trena dessa, ficou lá esticando, medindo. Mas vocês sabem para que serve a trena? Vocês sabem quem exatamente usa esse instrumento? Vocês conseguem ver esse instrumento com os mestres de obras, pedreiros. Eles utilizam muito na hora que estão construindo, né, alguma coisa dentro de casa, utilizam desse instrumento para estar lá colocando tudo em ordem, medindo direitinho para nada sair do lugar.
Temos também o metro articulado, né? A gente encontra ele, na maioria das vezes, em madeira também. E aí você vai abrindo ele, né? E alcançando aí o comprimento que você quer, utilizando de medida. Quando ele fica esticadinho, ele fica bem retinho. E um que a gente também utiliza muito e mostramos muito na sala de aula é a fita métrica. Quem é que utiliza muito a fita métrica? A costureira, quando vai fazer as roupas, medir lá o manequim, medir tudo sobre a roupa da pessoa, a altura, largura, o tamanho de alguma barra. Então, ela está sempre utilizando a fita métrica. É um instrumento de medida muito utilizado pelas costureiras. E a fita métrica também nos auxilia muito nas medidas no dia a dia. É sempre bom ter uma fita métrica em casa para a gente medir corretinho. Agora, gente, eu vou falar sobre 3 elementos muito importantes, que é o milímetro, o centímetro e o metro. Observem, gente, não percam essas informações. A gente vai partir da menor unidade e entendendo como é que se faz unidades maiores de medidas. Mas vamos focar. Quem estiver aí com a sua régua, passe a observar. Vamos usar o exemplo, primeiramente, da régua que os alunos utilizam, que é o que está mais acessível aí para vocês. Na régua, a gente consegue observar alguns elementos desenhados nessa régua, e eles não estão lá desenhados à toa. Cada elemento ele tem uma função. Se você olhar para a régua, quem tiver com régua aí em casa, se você conseguir observar, você vai perceber vários tracinhos, e tem tracinhos que são menores e tem tracinhos que são maiores. Você vai perceber também na régua de vocês que tem números, né? De uma distância para outra, vocês conseguem observar o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, dependendo do tamanho da régua de vocês, né, pessoal? Eu quero que vocês observem, gente, ativem o olho de vocês, a visão de vocês, para o primeiro espaço entre o traço maior e o menor. Tem um espaço bem minúsculo, bem pequenininho, que eu acho que a gente consegue botar um pouquinho a unha da gente assim, porque ele é bem minúsculo mesmo. Então, vamos começar entendendo o que é o milímetro. Como é que se mede o milímetro? Observem bem aqui na imagem de vocês, eu coloquei o espaçamento de 1 milímetro aqui. Observem, não é tão pequenininho? Na imagem até está grande, mas quando vocês forem olhar aí na régua de vocês, eu não sei se vocês pegaram a régua ou pegaram a fita métrica ou qualquer outra coisa de medida, vocês vão observar que esse espaço é muito minúsculo. Existe coisas desse tamanho? Claro que existe, gente, né? Basta procurar aí que a gente vai encontrar várias coisas minúsculas. Coloquei aqui também para vocês observarem o que é o milímetro em relação ao centímetro, nessa outra imagem logo abaixo. O milímetro é essa menor unidade. E o que é o milímetro, na verdade? Ele equivale a 1 milésimo do metro. E ele é representado pelas letras mm. Então, toda vez que vocês perceberem essa letra mm, é a unidade de medida relacionada ao milímetro, tá certo? Vamos aqui conhecer um pouquinho mais sobre esse milímetro. Ó, eu ampliei aqui a régua. Essa régua está ampliada, ela não é desse tamanho não, viu, gente? É só para facilitar. Observem na régua de vocês, que essa é a hora de entender o que é o milímetro. Vamos lá. Na régua de vocês, a gente parte de um número. E este número é o 0. Logo adiante, a gente consegue observar o 1. E esse espaço entre o 0 e o 1? A gente já sabe que do 0 até 1 é 1 centímetro. E esses tracinhos menores? Eu quero logo falar para vocês, pessoal, que o milímetro a gente não conta os tracinhos. 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, não. A gente conta de um espaço, de um tracinho para o outro. Então, a gente conta os espaços. Espera aí que eu vou fazer vocês entenderem melhor. Olho atento na telinha. Observem. Olha só. Do 0 até o primeiro tracinho menor, eu tenho o quê? Eu tenho 1 milímetro. Aqui eu tenho 2 milímetros, né? Eu boto de 1 em 1, mas vocês já sabem, 1 mais 1 é 2. Vamos lá. 3 milímetros.
4 milímetros, porque cada um representa 1 milímetro, eu estou indo somando. 5 milímetros, ou seja, na régua de vocês deve ter um tracinho bem aí, que não tem número nenhum embaixo. E aqui eu já alcancei 5 milímetros contando de 1 em 1. São esses tracinhos bem pequenos. Vocês conseguem entender o que mede? Vocês conseguem associar algo que mede 5 milímetros? Hein? Vocês conseguem pensar em algo? Será uma formiguinha bem pequenininha? Dá aí nessa medida? Continuando, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros e 10 milímetros. Pronto, essa medida a gente já compreende que no espaço de 1 centímetro, dentro dele cabem 10 milímetros. 10 milímetros, vocês conseguiram observar isso também? Então, eu já entendi que 10 milímetros é a mesma coisa de 1 centímetro. Então, observem aí, gente. É só para facilitar aí a questão das medidas. A gente vai convertendo aí milímetro para centímetro e facilitando aí essa comunicação em relação às medidas de comprimento. Então, a gente já entende que esses espaços aqui são os milímetros, esses espaços menores, e que a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Se eu continuar somando, eu vou continuar aumentando aqui a quantidade de milímetro e aos poucos, de 10 em 10, acrescentando aí os centímetros, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos conhecer agora o centímetro. Bom, já até observamos aqui no slide anterior, já observamos o centímetro, como é que ele é formado. Quando eu tiro o olho das medidas minúsculas, eu vou para as medidas de um tracinho para o outro, onde estão os números, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e por aí vai. Esses espaços um pouco maior, a gente chama ele de centímetro. E o que é o centímetro? Ele equivale a 1/100º do metro. E o centímetro, ele é representado pelas letras cm. Observem aqui na imagem os centímetros, aqui já está até colocado o centímetro. E eu aprendi que dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, vamos focar. Olha só como a gente já aprendeu um pouquinho mais. Agora a gente vai chegar a uma medida que a gente utiliza muito. O que é 1 metro, gente? Já aprendemos o que é 1 milímetro, já aprendemos o que é o centímetro, agora a gente vai aprender o que é o metro. Vamos aqui. O valor do metro é fundamental para o sistema que usamos no dia a dia. Para medir o comprimento de praticamente tudo, a gente utiliza ele. Quando falamos de viagens, medimos distâncias em quilômetros, só que não vamos falar de quilômetros agora não, vamos um passinho de cada vez, que são unidades de 1000 metros. Para medir uma folha de papel, usamos o centímetro e para unidades bem menores, usamos milímetros. Mas como definir a medida de 1 metro? Vocês sabem? Olha só, eu vou usar o exemplo da nossa fita métrica. Eu coloquei ela aqui repartida porque não dá para colocar ela em todo o seu comprimento. Então, eu coloquei divididinho para vocês perceberem. Uma fita métrica, ela vem com a medida de 150, o quê? Centímetro. Só que a partir de 100, eu já tenho 1 metro. Então, meu foco é até o 100. Vamos aqui. Quando vocês observam a fita métrica, vamos contar aqui de 10 em 10? Olha só, eu tenho aqui 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 30 vai até a régua, né? Mas a gente continua porque a fita métrica é maior. 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros e 100 centímetros. Chegamos ao nosso foco. Quando a gente chega em 100 centímetros, a gente já converte isso para 1 metro. E o que eu quero dizer para vocês, gente, que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. A nossa letra representada para 1 metro é a letra M. No metro aqui, que já é um espaçamento bem maior que a gente consegue observar tudo, a gente vai observar milímetros, a gente vai observar os centímetros, a gente vai observar o metro, né?
e ele facilita mais a nossa medida. Então, o metro é uma medida muito utilizada, porque existem muitas coisas que a gente consegue medir através do metro. Quantos centímetros tem em um metro? Eu já até falei, gente. Para formar um metro, precisamos de 100 centímetros. Vamos fazer uma relação. A régua de vocês que tem 30 centímetros, quantas réguas dessas iguaizinhas eu vou precisar para chegar em um metro? Aproximadamente. Eu vou precisar, uma régua tem 30, mais 30, 60, mais 30, 90, então eu já usei 3 réguas. Só que ainda eu preciso de 10 centímetros para chegar a 100. Então, 3 réguas e mais 10 centímetros, a gente já consegue fazer uma relação de medidas, tá bom? E vamos lá. Então, já aprendemos que o metro é a unidade padrão de medida de comprimento e vamos utilizar muito ele. Para formar um metro, precisamos de 100 centímetros e ele é representado pela letra M, certo? Milímetros pela letra MM, centímetros pela letra CM e metros pela letra M. E aí vai. Vamos lá, uma curiosidade, pessoal. Você sabia que a girafa é o animal mais alto do mundo? Ela chega a medir 6 metros de altura. E como o homem descobriu isso? Através dessa medida padronizada que é o metro. Então, o metro facilitou a gente entender as medidas das coisas. Então, para ele dizer que a girafa ela tem aproximadamente 6 metros de altura, a gente utilizou dessa medida padronizada que é o metro. Então, de metro em metro, a gente foi conhecendo as medidas dos animais e essas curiosidades, tá bom? Para a gente finalizar aqui, vamos responder algumas questões em relação ao que já estudamos. Vamos ler aqui uma situação, medidas de comprimento. Nessa sala, vamos montar o nosso bazar, a primeira imagem. Aí, vamos aqui para a segunda imagem. Por que o senhor não usa régua? Aí ele diz, a trena é mais comprida e por isso é melhor. Então, facilita mais medir com a trena do que com a régua. E aqui a última tirinha fala assim, ele está medindo ou pesando, Pedro? Aí, aqui ele fala, ele está medindo e pesando. Aqui a gente tem um outro instrumento que serve para fazer as duas coisas. Pergunta, quais instrumentos são utilizados para medir comprimentos? Não somente o que apareceu na tirinha, mas vamos falar aqui o que já estudamos. Vamos lá, podemos medir comprimentos com régua, trena, o metro articulado, a fita métrica e também tem outros instrumentos por aí que também servem para medir os comprimentos, tá bom? E qual a diferença entre as palavras comprimento e comprimento? São duas palavras bem interessantes e elas são bem confundidas. Eu até coloquei aqui para vocês a letra em destaque. Comprimento com O e comprimento com U. E aí, você de casa, você sabe a diferença entre comprimento e comprimento? Hein? Vou explicar aqui para vocês agora, através de uma imagem. Observe essa imagem, eu tenho uma régua, onde eu posso fazer medidas de extensão de um ponto a outro, de tamanhos. E aqui eu estou fazendo medidas de comprimento. Agora, quando eu estou cumprimentando o colega, oi colega, bom dia, né? Dando um abraço, um aperto de mão, ou dando um tchauzinho, eu estou cumprimentando. Eu estou fazendo uma saudação. Então, a palavra comprimento tem o sentido de dimensão, tamanho, extensão. Já cumprimento tem o sentido de saudar alguém, de cumprimentar uma pessoa. E agora vocês não vão esquecer a diferença entre essas duas palavras. E agora vamos aqui para mais uma questãozinha para responder rapidinho. Coloque um X onde podemos fazer medidas de comprimento. Observem aqui, pessoal. Olha só, será se podemos medir comprimento em tecidos? Quando a gente vai comprar um tecido, a gente chega lá, eu quero 3 metros desse tecido. E aí ele vai usar um instrumento bem rígido para medir lá, esse é o tamanho do tecido que você quer. E aí? Eu vou marcar logo o tecido, né, gente? Sim, ele é utilizado para medir, podemos comprar tecido em metros. Então vamos lá. Terreno.
Um terreno de uma pessoa. Ah, eu quero comprar um pedaço de terreno, quero comprar uma medida de um terreno, 10 por 20, 30 por 50. Isso são medidas. A gente já compreende que de frente a largura, o comprimento do terreno, ele é vendido através de medidas e a gente precisa conhecer bem. Então, o terreno também é utilizado, tá bom? E as horas? A gente mede as horas? Sim, a gente mede, mas não com as medidas de comprimento. Tem um outro tipo de medida para as horas, então não vou marcar a hora. O leite líquido, né? A gente utiliza também um outro sistema de medida, mas não as medidas de comprimento. E a farinha? Quando a gente vai no supermercado comprar a farinha, o saquinho já vem pronto lá em 1 quilograma, também é utilizado outro tipo de medida. Podemos medir distâncias com a medida de comprimento? Claro. Se eu andar daqui para outro cômodo, eu posso andar alguns metros. E eu posso medir essa distância que eu andei. Então, sim. E a altura? Será que eu posso medir a minha altura? Ou você pode medir a sua altura? Claro. E afinal, qual é a sua altura? Qual é a altura do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio? Vamos deixar isso para casa e vocês vão medir, tá bom? Então, a altura também pode ser medido. E a água, que é líquido? Podemos medir também? Hein, pessoal? Olha só. Ah, eu passei rápido. A água não pode ser medida como medida de comprimento, é volume, viu? Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa aula e eu trouxe aqui uma mensagem para vocês, especial, que eu sempre trago. Mas antes, o que vocês aprenderam na aula de hoje? Será se a aula foi interessante? Será se vocês saíram daqui com alguma aprendizagem? Será se vocês sabem agora quais são os instrumentos de medida? Vocês sabem o que é o milímetro, o centímetro? Vocês sabem o que é o metro? E você sabe que o metro é a nossa medida padronizada, muito utilizada no dia a dia? A gente vai aprender tudo isso também nas questões, tá bom? Fiquem com essa frase aqui para vocês. Voar não é só para quem tem asas, mas também para quem tem sonhos para realizar. E aí, quais os sonhos de vocês? Eu só sei uma coisa, todo sonho que você queira realizar, vocês precisam estar focado no hoje, estudando e construindo esse futuro, tá bom? Esse é o caminho. Vou ficando por aqui. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e até a próxima. Tchau, tchau!